Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Fazer aqui, meu pessoal, minhas marcações, passar minha perspectiva do mercado para essa semana, principalmente para amanhã, segunda-feira, e quem sabe o resto da semana, né? Às vezes o mercado trabalha dentro de uma única região, é, e busca outras. Vou tirar aqui minhas marcações e passar algumas observações, né? É, Primeira coisa que eu tenho aqui, eu tinha, é um alvo de Fibo dessa pernada de queda aqui do diário. Essa aqui. Ele deu essa pernada de queda aqui, corrigiu aqui no 50, né? Tentou romper fundo aqui e voltou de novo, mas aqui o que prevalece é os 50%, né? Foi o primeiro ponto. Ele caiu, beleza. Depois aqui teve outra pernada de queda e outra correção. Então aqui ele buscou os dois alvos que eu tinha de Fibo. Meu último alvo é esse daqui de baixo, então 102.178. O ponto de último suporte que eu tenho para ele aqui, né? Tá, beleza. Depois teve essa outra pernada de queda. Também vou traçar uma fibo dela. Essa pernada maior aqui. Ver onde vai estar dando aqui. Bem, próximo de 50%. Próximo aqui da média de 20%. A correção, né? Ele tem que fazer rompimento de fundo. E aí o último alvo que eu vou ter, 96.365. Isso aqui é muito longo, não vou marcar. O mais próximo aqui está dando, o primeiro alvo é 101.275, né? Que está próximo aqui do outro alvo de Fibo. Então, vou deixar como suporte o primeiro ponto lá, da primeira correção de Fibo. É, Aqui, pessoal, ele está fazendo uma marcação aqui, talvez de consolidação, né? A gente tem aqui um fundo, onde ele já testou aqui algumas vezes, está como suporte. Vou marcar aqui de vermelho. E o último topo rejeitado foi esse daqui, né? O último topo que ele marcou. Então pode ser aqui uma possível consolidação dentro desta região, né? E os 50% também ele pode ficar entre topo e 50%, 50% e topo. Tipo assim, em vez de buscar o fundo, né? Ele dá uma segurada no 50, volta lá, depois busca fundo, né? Como ele fez aqui. Aqui ele deu uma rejeitada. Ele rejeitou, buscou o fundo de novo, 50%, depois rompeu 50%. Às vezes ele pode ficar assim. Como ele está sobre é, próximo de sobrecomprado e 50% aqui do estocástico, e ele já está rejeitando esse fundo aqui, ó. Ele pode fazer aqui no estocástico um fundinho mais alto aqui para buscar a região de sobrecompra do diário, né, do estocástico, buscar aqui de novo o topo para depois talvez ficar lateral ou até mesmo romper o fundo aqui, né? Mas o grande ponto mesmo é esses dois pontos aqui. Ele pode ficar lateral. Vou dar uma olhada nos outros tempos gráficos aqui. Não vou fazer muitas marcações, não. O grande ponto mesmo que ele provavelmente vai ficar trabalhando vai ser esse meio aqui. Se romper para cima, temos esse topo aqui como resistência. Não, suporte é verde, eu vou marcar aqui de verde. Verdinho. Resistência, resistência. Esse outro topo aqui seria a próxima resistência. Os pontos aí é onde ele pode vir buscar. Tá, tem esse vão aqui, ó. Foi preenchido, não é? Esse vão. Mas também vou considerar isso daqui como um topo. Foi um gap fechado, mas eu vou considerar ele como um topo. Vou até colocar só como atenção mesmo. Pontilhado e amarelado.
Só como ponto de atenção. Talvez o mercado nem volte lá tão cedo, mas vou deixar marcado. Beleza, 50% do diário. Pode ser que ele faça aqui um fundo no 50%, né? Caso ele abra aqui amanhã, na segunda-feira, nessa região, já de fundo aqui, ele pode virar para cima aqui para vir buscar lá, né? Né? Nada impede ele de romper, né? Mas aí a gente vai analisar os outros tempos gráficos menores para ver para onde está a pressão mesmo, tá? Mas possivelmente pode ser que ele fique lateral aqui. Mas vamos ver os outros tempos gráficos que vai dizer mesmo o que ele pode fazer. 240 minutos. Olha só, o 240 já está mais próximo de sobrevendido. Ó, já rejeitou bastante aqui. Então isso indica o quê? Possivelmente ele buscar o topo amanhã. Ó, ele rejeitou bastante aqui, tá? Então ele segurou, segurou, segurou. Dessa vez ele veio muito forte, rejeitando região de sobrevenda, tal, possivelmente alta, tá? Para buscar aqui o 108 mil, 108 mil, 108 mil redondo. Seria o alvo mais próximo, tá? Vou marcar aqui, pessoal, essa região de 50% aqui, ó, tá? Porque ele já marcou algumas vezes aqui. Pode ser, ó, que ele fique, que ele volte aqui de novo e ele fique, né, dentro desses dois ranges aqui. Uma hora é mais em cima, outra hora mais embaixo, tá? Mas eu vou marcar. Tendo esse ponto aqui, o 106.250, digamos assim. 106.300 por aí. Tá? Mas é bem no 50%. Então, diário, 50% do estocástico. Ó, sobrevendido no 120 minutos. Sobrevendido 240, sobrevendido 120. Já está rejeitando aqui, ó, rompimento de fundo no 120. Olha só, ele fez até um oco aqui, ó, no 120, né? E buscou alvo. Teria essa amplitude aqui para baixo, buscou alvo. A gente tem esse fundo aqui, ó, de relevância agora para amanhã. Por quê? Em tempos gráficos menores, né, o diário ele pode ficar meio que trabalhando aqui as primeiras horas do pregão, tal, para depois romper para cima, né? Então a gente tem esse fundo aqui como um fundo de referência. Por quê? A partir do momento que o preço subir ali, fazer correção, ele vai vir buscar os 50% e depois o topo. Então essa área ali dos 120 minutos é um ponto de referência para mim. Por enquanto, tá? Conforme eu vou baixando aqui os meus tempos gráficos, eu vou analisando aqui e vou vendo, né? Outras possibilidades. Mas até então seria compra, tá? Principalmente se ele abrisse aqui na região de fundo, né? Dos 104.400. Seria mais interessante ainda a compra, né? Mas aqui eu tenho esse ponto aqui, ó, 105 mil como uma resistência. E vamos ver aqui, 60 minutos. Tudo para compra até então. 60 minutos. Já tenho outra coisa aqui. Marcou uma consolidação, eu tenho uma outra resistência. Tenho essa daqui agora. Seria a resistência, tá? Aqui por enquanto eu vou deixar, mas eu vou ver quando eu descer mais o que pode ser ali. Mas como ele tá aqui, ó, consolidado nos 60, tá em região de fundo, possivelmente compra também. Tô mais tendenciado a compra. Consolidado aqui, ó. Vou marcar isso aqui como uma consolidação. Então Ctrl C, Ctrl V. Para cima vai estar dando aqui como alvo, bem próximo aqui da resistência. Então o que pode acontecer? Ele pode romper para cima, corrigir e bater isso daqui. Como alvo, ficar meio lateral aqui ainda, né? Como eu disse, o que pode acontecer, eu acho que no 120. Foi? Pode ser que ele fique aqui um pouco. Regiões, né? Marquei ali. Deixa eu ver. 60. Mas está mais para compra também, só tem que achar o melhor ponto. Vou tirar aqui a consolidação por enquanto. Marcar aqui como uma nova resistência. Depois eu ajeito. Mais 104.750. Próxima resistência, 30 minutos. 30 minutos está mais para... Está no 50% do estocástico. Então, pode ser que ele dê uma seguradinha aqui mesmo, tá? Ó, média de 20 dos 30.
Tá meio parecendo uma bandeirinha isso daqui, mas eu não vou considerar ainda não, tá? Mas aqui, ó, vou marcar esses dois fundos aqui. Talvez um triângulo de baixa, uma flâmula, tá? Mas eu vou ter uma LTA, primeira coisa já. Aqui, ó, do fundo dos 30 no outro fundo vou ter uma LTA. Então seria mais interessante o quê? O mercado, para uma compra mais segura, para ele buscar mesmo a máxima lá em cima, o interessante seria ele fazer exatamente isso daqui, ó. Como ele está trabalhando, ele rompe topo, né? Dá uma seguradinha aqui na média de 20 dos 30, volta aqui, ó, no topinho rompido, dá uma trabalhada aqui acima da LTA, rompe isso daqui, ó, continua trabalhando acima da LTA, né? E vai subindo. Então as melhores oportunidades de compra seria quando ele rompesse topo e voltasse na LTA. Mas eu tô muito tendencioso à compra, tá? Mais ainda a partir aqui desse ponto aqui, ó, 104.750. Então, 30 minutos, 50% do estocástico, mais alto um pouco, né? Os 15 provavelmente sobrecomprado. Não, não. Os 15 tá virando para compra o estocástico, né? Já marcou um fundo mais alto aqui, virando para compra. Não tô enxergando mais muita relevância nessa marcação aqui, tá? Tem esse topo aqui, tá bom? Esse aqui foi um fundo sem relevância, tá? Sem relevância. Mas eu vou deixar isso daqui. Eu vou ver média em outro tempo gráfico, mas isso daqui tá meio que sem relevância. Esse topo aqui não vou marcar. Mesmo que o mercado ele voltou aqui, caiu, pá. Mas não vou marcar isso daqui não. Para mim tá sem relevância esses pontos aqui. É só o fundo 50% mesmo. Que seria onde ele trabalhou aqui, ó, 50%. Aqui o fundo mesmo e o topo lá. Seria os pontos mais interessantes aí. Como ele já segurou no fundo aqui, fazendo o fundo mais alto, a partir daqui, ó, desse topo dos 750, 104.750 seria melhores oportunidades de compra. Para ele buscar a máxima lá. Para ele buscar os 108 mil. Bem, 15 não tem muita coisa. 5 minutos está lá sobrecomprado, bem mais próximo de sobrecompra, mas também temos esse topo aqui com maior relevância. Esse daqui está bem próximo dos 50%, ó, isso daqui, ó. Mas eu não vou deixar ele marcado não, vou deixar os 50 mesmo com mais relevância. Mas isso daqui pode ser um ponto onde ele deu uma rejeitada, tá, pessoal? 105.930. Mas acima dos 104.750 mesmo, tá? Como ele tem aqui, ó, essa LTA, a gente vai ter que ficar ligado aqui, ó. Tem essa LTA, marcou aqui essa resistência, tá? Tem essa pernada de queda. O que que ele pode fazer? Ele pode meio que lateralizar aqui, né? Fazer tipo uma flâmula, uma figura gráfica aqui e espelhar ela para baixo. Até porque tá 38, ó, 61.8 de Fibo trabalhando aqui. Então ele pode fazer isso daqui, ó. Ele deu a pernada de queda, ó, corrigiu, Fibo, fez o fundo, aí ele dá uma consolidada aqui dentro, ó, trabalhando aqui dentro. Aí depois ou ele rompe para baixo, faz uma correção aqui, né? E espelha isso daqui, buscando aqui esse alvo, né, o primeiro alvo. Vocês espelham aí, vai ser essa pernada de queda aqui espelhada a partir do rompimento da LTA. Pode fazer isso, como ele está ali bem próximo de sobrecompra no 5, né? Talvez ele venha a fazer isso, fazer um teste aqui, ó, desse fundo, para depois voltar a subir nos outros tempos gráficos. Mas a gente tem aqui, ó, os 104.750 como a resistência mesmo. Então, a partir do momento que ele passar desse 107 104.750, fizer um pullbackzinho aqui e começar a subir, eu vou ter dois pontos como alvo. Primeiro alvo, 105.930, 106.250 e depois os 108 mil. Tá? Eu estou mais tendencioso à compra aqui por esses parâmetros. Tá? Estocástico bastante sobrevendido em alguns tempos gráficos. Só os 5 minutos mesmo e os dois que está trabalhando aqui dentro dessa possível cunha ou flâmula, mas é um triângulozinho aqui, né? Talvez de baixa. Mas como ele está fazendo fundo mais alto aqui, então a gente vai ter isso daqui para
como estender à direita, como parâmetro, tá? Então tem esses pontos aqui, ó. Primeira resistência 104.750 ou 104.800, redondo. 104.800. Passou dos 104.800, a gente tem esses outros alvos que eu falei lá. Mas para mim é lateralização aqui nesse meio, tá? Por enquanto. Não sei quantos dias, mas para a semana, esses aí são os pontos que eu tenho aqui para trabalhar. Não tem muita coisa, né? Como ele tá aqui, ó, 50% do estocástico, né? Mas nada impede dele romper isso daqui não, tá, pessoal? Nada impede dele romper, tá? Para vir buscar aqui, ó, novamente, sobrevenda do diário, que seria esse alvo aqui. Mas para ele romper isso daqui de fundo, né, fazer uma coisa bonita aqui, para vir buscar lá, ó, o fundo mesmo, aí ele teria que dar entrada pelo tempo gráfico menor, rompendo aquele triângulozinho lá, tá? E rompendo fundo para ele dar venda, tá? Caso ele fique brigando ali naquele, né, naquela consolidaçãozinha ali, sem romper o fundo, eu fico mais tendencioso à compra pelo fato do estocástico. Ele tá em uma região de fundo e o estocástico aqui nos tempos gráficos, né? 120, 240, 60, tá tudo sobrevendido. Então, tudo sobrevendido, indicando mais isso daí. Deixa eu ver se isso daqui daria um alvo. 60 para baixo. A partir daqui. Não daria bem lá embaixo não, né? Mas a partir daqui sim, tá? Mas então eu vou ter isso daqui mesmo. A gente fica bem ligado aí no rompimento disso daqui para baixo, tá? Desse triângulozinho aí. Porque ele trabalhando aqui dentro, ele pode ficar fazendo isso daqui, ó. Trabalha, pam, 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 pam. Aí depois, ou ele rompe para cima, corrige, né? E vem para cima, então ele rompe para baixo, faz um pullbackzinho aqui e vem romper fundo. Só que aí a gente tem que ficar ligado nesse fundo aqui, tá? Perdeu esse fundo aqui com força, é vala. Aí ele vai buscar lá embaixo. Segurou nesse fundo aqui, provavelmente máxima lá no 108 mil. Então os pontos de maior relevância aí para a abertura do mercado são esses aqui. Marquei aqui o fundo. Então vamos ficar ligado aí. Eu vou até tirar essa linha verde aqui, ó. Tá sem relevância. O fundo, o outro fundo que eu vou ter aqui, de relevância é esse daqui, ó. Então, a partir desse fundo aqui. Ele romper isso daqui, provavelmente ele vem romper esse fundo para buscar o outro, tá? Então, minhas marcações é essa daí, minha perspectiva para o mercado, tá, pessoal? Como o meu tempo gráfico de entrada é os 2 minutos, então vou ficar bem ligado aqui nessas regiões, né? Tanto na LTA, resistência e no fundo aqui. Se ele romper a LTA, corrigir, eu vendo para vir buscar o fundo, né? Aí se eu romper fundo, me der outra oportunidade, eu vendo para pegar um alvo mais longo. Acima dessa resistência aqui, rompendo, fazendo correção, é compra para mim. Então tenho esse meio aqui mesmo para tomar decisões, né? Para cima disso daqui, compra. Abaixo da LTA, venda. Abaixo do fundo, venda. Não é só porque o 240, o 120 está sobrevendido que ele não possa vir a cair. Mas o que vai me indicar mesmo é esses pontos aqui, tá? Deixem o like aí, tá, pessoal? Para dar uma fortalecida aí. Espero que vocês consigam tirar bastante proveito aí dessas minhas marcações aqui, dessas regiões, né? Principalmente para quem opera tendência, né? E gosta de pegar um movimento mais longo do mercado, tá? Agradeço por terem assistido. Deixem o like aí, pessoal. Até a próxima. Valeu! E uma ótima semana para todo mundo, tá? Semana abençoada, cheia de ganhos aí. Que Deus possa abençoar, que a semana seja bem positiva. Amém.